Olá, como vocês vão? Vamos resolver agora a questão 50 do caderno amarelo do Enem PPL 2023. Uma questão que fala sobre mudanças do espaço geográfico. Então se inscreva no canal e vamos resolver a questão. A fonte não nos diz muito aqui, meus verdes anos, e indo aqui para o enunciado. Ao apresentar relações no espaço geográfico, o texto descreve mudanças associadas ao quê? Ou seja, ele está fazendo relações no espaço e como ele está associando essas mudanças, tá? Então, vamos ver aqui o texto. O rio Paraíba corria bem próximo ao cercado, e era tudo. Em tempos antigos, fora muito mais estreito. Já indica uma mudança aqui que aconteceu, né? Os marizeiros e as ingazeiras, que são dois tipos de árvores, né, típicas de lá, apertavam as duas margens e as águas corriam em um leito mais fundo. Agora era largo e, quando descia nas grandes enchentes, fazia medo. Contava-se o tempo pelas eras das cheias. Isso se deu na cheia de 1893. Aquilo se fez depois da cheia de 1868. Para nós, meninos, o rio era mesmo a nossa serventia nos tempos de verão. Então, uma utilidade do rio para os meninos. Quando as águas partiam e se retiam nos poços, os moleques saíam para lavar os cavalos e íamos com eles, ou seja, um hábito dos meninos quando as águas partiam, lavar os cavalos. Punham-se os animais dentro d'água e ficávamos nos banhos, nos cangapés. O leito do rio cobria-se de junco e faziam-se plantações de batata doce pelas vazantes. O que significa isso? Aqui a imagem ilustra bem, ó. Plantações de batata doce por áreas que antes eram ocupadas pelo rio, e como houve esse estreitamento do rio, a umidade dessa terra é aproveitada para fazer plantações. Então isso seria plantações pelas vazantes, tá bom? Então isso aqui significa. Era o bom rio da seca a pagar pelo que fizera nas cheias devastadoras. Então, você tem uma época de seca e você tem uma época de cheia. E quando ainda não partia a corrente, o povo grande do engenho armava banheiros de palha para o banho das moças. O rio, para mim, seria um ponto de contato com o mundo. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos a descrição do texto em relação ao rio Paraíba, em que uma época ele está na cheia e uma época ele está na seca. E o que acontece nesse meio termo? Os hábitos das pessoas vão mudando. Aqui, ó, quando ele fala que quando o rio estava no tempo de verão, as águas se retiam nos poços, e com isso eles podiam lavar os cavalos. Vamos ver aqui. Além disso, as plantações de batata doce, por essa ocasião que nós falamos, né, desse estreitamento do rio, dessa época de seca, e até armavam banheiros de palha para o banho das moças. Então, você vê que, dependendo da época do rio, ele vai se transformando e isso gera novos hábitos, ou a remodelação dos hábitos devido a essa mudança do rio, tá bom? Ao apresentar relações no espaço geográfico, o texto descreve mudanças associadas ao quê? Letra A. Atividades turísticas e itinerários termais. Bem, você está vendo aqui que não tem nada de turismo aqui. Não vem pessoas de outros cantos do Brasil, do mundo, para ver aqui no rio. Não, aqui é algo mais da comunidade, né? Que o rio fazia parte de tudo que eles faziam, né? Então, o que significa, por exemplo, aqui itinerário, caso você não soubesse na hora da prova? É basicamente um roteiro, um percurso, um caminho. Então, caminhos termais não seria algo aqui que foi abordado no texto. Não teve essa relação entre os termos, entre turismo e roteiros, assim. Então, letra A está descartável. Letra B. Investigações científicas e biomas nativos. Aqui você pode falar de bioma nativos, pode falar aqui da caatinga e tudo mais, mas não tem nenhuma investigação científica aqui, não tem nenhum estudo aqui feito. Foi só uma história descrevendo os acontecimentos do rio, né? E os hábitos que as pessoas levavam a fazer. Então, letra B está descartada. Letra C. Paisagens naturais e hábitos culturais. Veja, conforme for mudando a paisagem, conforme for mudando o rio, isso vai alterando todo o ciclo
da rotina de vida das pessoas que moram ali. Então, essa letra C está bem legal. Então, essa mudança no espaço geográfico, com a paisagem, com os hábitos. Então, a letra C provavelmente é a nossa resposta correta. Letra D. Afetividades religiosas e roteiros gastronômicos. Tá certo aqui que gastronômicos ele fala aqui das batatas doces, ele fala das árvores e tudo mais, mas não é o foco, não é isso que faz a mudança do rio, né? E afetividade religiosa, em nenhum momento ele está falando sobre religião aqui, tá bom? E letra E, pesquisas etnobotânicas e saberes acadêmicos. Aqui ele está falando novamente de estudo, né? E não aconteceu nenhum estudo aqui no texto, tá bom? Então, o que é a etnobotânica? É o estudo do conhecimento da flora de uma região, tá bom? Então, aqui não houve nenhum grande estudo aqui, e sim o conto de uma história dos hábitos da comunidade, tá bom? Então, letra C, nossa resposta correta.